A prisão de um ex-presidente já é um terremoto político por definição. Mas neste sábado, o que estamos testemunhando não é apenas um fato jurídico, é uma manobra de xadrez que visa o completo isolamento e a desarticulação estratégica. O ex-presidente Jair Bolsonaro, agora sob prisão preventiva, mal se instalou no complexo prisional, e o que vemos é o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, cortando imediatamente as duas principais linhas de comunicação política e partidária. A notícia é clara e fulminante. Moraes negou o pedido da defesa de Bolsonaro para receber visitas urgentes de dois pilares centrais, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e Magno Malta, senador e um dos articuladores mais importantes da base de apoio evangélica e parlamentar. Esta não é uma simples questão de logística carcerária. É uma decisão que desnuda o foco estratégico da justiça neste momento, impedir qualquer tipo de coordenação política externa que possa influenciar a narrativa, a defesa ou, crucialmente, a mobilização. Vamos entender a gravidade dessa negação e o que ela revela sobre o futuro imediato do movimento bolsonarista. Bolsonaro foi detido preventivamente no sábado, 22 de julho. A prisão preventiva, por sua natureza, visa evitar a interferência na coleta de provas, coação de testemunhas em casos de alto risco político, a continuidade da atividade criminosa que justificou a detenção. A defesa, naturalmente, se moveu rapidamente para garantir que Bolsonaro pudesse se encontrar com seus advogados, o que é direito inalienável, mas também com figuras-chave que ditam o ritmo da política partidária e das ruas. A inclusão de Valdemar Costa Neto e Magno Malta no rol de visitas prioritárias não é aleatória. Ela é uma confissão da urgência do momento político. Valdemar Costa Neto é a chave financeira e estrutural do bolsonarismo. Ele comanda o PL, a máquina partidária que abriga a maior bancada da oposição e que fornece a sustentação para candidaturas futuras. Valdemar é o guardião do fundo partidário e do fundo eleitoral que sustenta toda a estrutura política ligada ao ex-presidente. Sem essa comunicação, o PL fica à deriva, sem saber como gerir a crise, como direcionar os fundos e, o mais importante, como reagir publicamente de forma coesa. Ao negar a visita de Valdemar, Moraes não está apenas isolando Bolsonaro, ele está momentaneamente decapitando o centro financeiro e decisório da oposição no Congresso. Ele impede que Bolsonaro dite a narrativa da crise ou estabeleça o que Valdemar deve ou não fazer com os recursos do partido neste momento crucial. Em uma prisão preventiva, onde a suspeita de obstrução é alta, a coordenação de um partido pode ser vista como um risco à investigação. O outro nome negado, Magno Malta, representa o elo com as bases e a capacidade de reação externa. Magno Malta é um dos principais porta-vozes da ala mais ideológica e popular do movimento. Ele tem a capacidade de ir à TV, usar a tribuna do Senado ou mobilizar a militância nas redes sociais com um discurso unificado. O encontro com Malta não seria para discutir recursos, mas para traçar a estratégia de comunicação e, possivelmente, de mobilização pública em resposta à prisão. Se Bolsonaro tivesse acesso a Malta, ele poderia, em teoria, passar diretrizes sobre como a prisão deve ser vendida ao público, se como vitimização, perseguição ou ato de resistência. Ao barrar essa visita, o STF garante que a primeira reação pública do ex-presidente vem através de seus advogados, em uma linguagem puramente jurídica, e não através de uma mensagem política inflamada passada por um emissário fiel. A decisão de Moraes é um movimento tático brilhante do ponto de vista da investigação e do controle do cenário político. Isolamento total significa que Bolsonaro perde o controle narrativo e a capacidade de coordenar a defesa política. Em prisões de líderes de grande influência, o isolamento é a ferramenta mais poderosa para garantir que o detido não utilize a prisão como palanque ou como centro de comando para interferir no processo. Pense no precedente. Em casos de colarinho branco ou corrupção política, a primeira coisa que a justiça tenta evitar é a formação de uma central de comando dentro da prisão. Permissões especiais para líderes partidários ou figuras públicas de grande influência são vistas como oportunidades para transmitir mensagens cifradas ou coordenar ações de obstrução, mesmo que disfarçadas de conversas políticas. O recado de Moraes é inequívoco e atinge não apenas o ex-presidente, mas toda a cúpula do PL. O controle, neste momento, é total. A defesa de Bolsonaro certamente recorrerá dessa decisão, alegando que Valdemar e Malta são interlocutores políticos essenciais para a manutenção de suas atividades partidárias. Contudo, o argumento do STF será robusto. Em prisão preventiva, a prioridade máxima é a investigação.
E qualquer comunicação não essencial à defesa legal pode ser considerada um risco. O que acontece agora? O PL precisa tomar decisões urgentes sobre a gestão da crise sem a orientação direta de seu principal ativo político e sem o aval do próprio preso. Isso cria uma fissura na liderança e potencializa as disputas internas sobre como se posicionar. Se Valdemar e Malta fossem autorizados a entrar, eles sairiam com diretrizes claras. Com a negação, o PL e os aliados ficam paralisados, forçados a reagir em vez de agir proativamente. Essa paralisia é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal busca: dar tempo para que a Justiça consolide o inquérito e avance na coleta de provas, sem o ruído e a interferência da coordenação política externa. A prisão de Bolsonaro por si só já era um marco. Mas a negação de visitas a Valdemar Costa Neto e Magno Malta transforma a medida em uma estratégia de desmantelamento. Não se trata apenas de deter o corpo, mas de cortar as conexões neurais do movimento. É o xadrez jogado no nível máximo, onde o isolamento é a jogada mais decisiva do jogo. E enquanto Bolsonaro está incomunicável de seus aliados políticos, o tempo corre contra a sua base. O desenrolar dessa crise está apenas começando.